Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de desenho arquitetônico. Essa é a aula de número 22. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Hoje nós vamos falar sobre hiperboloides, parabólicas, cúpulas e abóbadas. Ok? No curso de arquitetura. Bom, nós vamos começar falando aqui sobre as cônicas e qual seria a definição das cônicas. Bom, tanto na engenharia quanto na arquitetura, as cônicas são utilizadas devido às suas propriedades físicas e até mesmo, né, propriedades estéticas, como esse exemplo da ponte de Golden Gate Bridge, né, nos Estados Unidos, que foi aplicado um conhecimento geométrico, né, relacionado às cônicas para a construção dessa ponte. Então, exemplos em que você aplica as cônicas para a construção de objetos arquitetônicos são pontes, como essa que a gente está mostrando aqui, os pórticos, cúpulas, que a gente vai falar lá na frente, torres e arcos. Bom, parábolas, elipses e hipérboles são as chamadas seções cônicas. Então, as cônicas contêm esses três elementos geométricos: parábolas, elipses e hipérboles. Elas nada mais são do que curvas que resultam da intersecção de um cone com um plano. Então, aqui nós temos o exemplo: um cone, parece uma ampulheta, né? Mas nós temos aqui um cone, três cones, né? Primeiro, segundo, terceiro. Três ampulhetas, a parte de cima somente é um cone, a parte de baixo somente também é um cone. Se eu vier com um plano aqui, esse plano de cor marrom, né? E eu interseccionar com esse cone de baixo, eu vou ter aqui na intersecção formar uma cônica. Nesse caso, como a intersecção ela é oblíqua, ela vai formar a elipse. Aqui, se eu interseccionar esse plano com o cone inferior, ele vai formar uma parábola. E se eu interseccionar com um plano vertical o cone inferior, eu tenho uma hipérbole. Ok? Então, elipse, parábola e hipérbole. Nós temos também a circunferência. Então, aqui para mostrar para vocês a circunferência, né, nós temos a equação da circunferência, que é dada por essa equação. Então, aqui a circunferência ela está dentro de um plano cartesiano, x e y. Esse plano cartesiano tem duas coordenadas A e B, que formam o centro da circunferência. Ok? Então, se eu for escrever a equação da circunferência, ela vai ser o quadrado de x menos a, y menos b igual a r. R é o raio da circunferência, do conjunto de pontos que está equidistante do centro. Ponto A e o ponto B são as coordenadas da circunferência no plano cartesiano. Bom, mas onde eu utilizo, por exemplo, uma circunferência na vida real, né? Um exemplo muito utilizado aí para quem dirige veículos, né? Em todo veículo existe o que a gente chama de rolamento, que é esse elemento aqui que a gente está vendo. Tá? É uma auréola como essa daqui, metálica. Dentro dela você tem esferas que elas rodam, a parte de dentro ela roda em relação à parte de fora. Certo? Então esse é o rolamento. Então, é muito utilizado em automóvel, bicicleta, né? E ele é formado nada mais, nada menos que por objetos esféricos que contêm a geometria esférica. A esfera também, tá? Ela, como uma cônica, ela
ela tem uma aplicação principalmente na ótica, né, como o uso de lentes esféricas. Então, principalmente em óculos, lentes utilizadas em óculos, né, você tem uma aplicação muito utilizada. Então, por exemplo, se tiver uma lente como essa, que é côncava, você tem um raio de luz entrando na lente, batendo na lente e refletindo, vindo diretamente para o foco. Você concentra todo o raio de luz nesse foco. Ao contrário, se a lente for convexa, o raio de luz ele entra, bate na lente e sai refletido da lente, sendo que comprimento, é, o comprimento, se você fizesse aqui uma linha pontilhada, né, por onde o raio bateu aqui do lado oposto da lente, esse raio passaria pelo foco. Tá? Então, isso é um exemplo de aplicação dentro da ótica, né, de uma geometria esférica. E também em jogos de sinuca, por exemplo, você tem modelos esféricos sendo utilizados para que o jogo aconteça. Né? A esfera ou superfície esférica nada mais é do que um conjunto de pontos, tá, que estão no espaço cartesiano a uma certa distância, que é chamado de raio, né, de um ponto fixo no centro, como esse exemplo aqui que a gente está mostrando. Exemplos de aplicação de geometrias esféricas na arquitetura. Né? Por exemplo, a casa de shows Sphere inaugurou há uns anos atrás esse monumento arquitetônico, né? Essa construção arquitetônica que à noite, principalmente, eles têm essa quantidade de LEDs que foram acoplados à parte externa do domo e você tem essa geometria esférica que dá esse efeito noturno aqui, né, da arquitetura, né? Então isso é uma casa de shows. Algumas bandas já foram lá tocar lá em Las Vegas, né? Isso aqui fica em Las Vegas, nos Estados Unidos. A banda U2, acho que foi uma que inaugurou essa casa de shows aqui. Se não inaugurou, foi uma das bandas que foi primeiramente lá assim que foi inaugurado, tá? Mas você vê a estrutura dela aqui, ó, sendo montada, ela é toda triangular, ó, tá? Tem as linhas horizontais aqui e ela se fecha aqui no topo. Então esse é um exemplo de geometria esférica utilizada na arquitetura. Bom, uma das três cônicas que a gente vai falar aqui, eu falei de três, né? Ó, parábola, elipse e hipérbole, tá? A circunferência ela seria a parte, mas a gente colocou aqui dentro das cônicas. Então, a parábola, sendo uma das cônicas, são utilizadas muito no nosso cotidiano, em diversos equipamentos da engenharia, né? E sistemas de muita importância para a nossa sociedade. Uma das práticas, propriedades que contém a parábola são a propriedade refletora, principalmente na utilização de telescópio, antenas de rádio, radar e faróis. Tá? Fazendo uso da propriedade refletora da parábola, por exemplo, Arquimedes, aquele da banheira, né, que você entrava na água e a banheira, a água subia, né, construiu espelhos parabólicos, os quais, por refletirem a luz solar em um só ponto, foram usados para incendiar os barcos romanos das invasões de Siracusa, cidade italiana. Esse é um fato histórico. Bom, uma das funções da parábola, né, a gente pode observar no alto das casas, edifícios, né, antenas parabólicas. Então, o que elas fazem? Elas captam as ondas eletromagnéticas, elas batem nas lentes e refletem no ponto focal, certo? Aí você armazena agora escapou o nome aqui. Elas armazenam conteúdo eletromagnético no ponto focal, beleza? Então vem a onda eletromagnética aqui, bate, reflete
e armazena aqui no ponto focal. Então, isso é uma propriedade da parábola, né? Que reflete o conjunto de raios do único ponto. A parábola, só para vocês lembrarem, né? Definimos a parábola como um conjunto de pontos. Então, aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto. Então, vários pontos na parábola. Em um plano, tá? Cujas distâncias a um ponto fixo, foco. Então, você tem aqui um foco, tá? Em verde. Beleza? Ele tem aqui uma coordenada, H, por exemplo. Ele está numa reta fixa, como vocês estão vendo aqui, essa reta. E tem essa parábola, ela está a uma certa distância, aqui é o vértice, ela está a uma certa distância de uma reta que a gente chama de diretriz, essa reta vermelha. Beleza? O ponto na metade do caminho entre o foco, esse aqui, e a diretriz é exatamente o vértice, que está em azul. Essa aqui é a equação da parábola, tá? Aqui a coordenada do foco, aqui a coordenada do vértice. O P é um número positivo, tá? Que vai fazer com que a parábola esteja para cima ou para baixo. Ok? Então, isso aqui é um exemplo. Agora vamos para um exemplo aplicado da parábola na construção arquitetônica. Então, um derivativo da parábola é o paraboloide. O paraboloide foi utilizado principalmente na construção arquitetônica do restaurante Los Manantiales. Tá? Esse restaurante foi construído na cidade de Xochimilco, né, no México, em 1958. Então, esse aqui, ó, vocês estão vendo, o formato aqui ó, é parabólico. Tá? Mas, quando você usa o formato parabólico na construção de uma geometria volumétrica, ele se torna um paraboloide. Ele foi projetado principalmente, né, pelo matemático, ele era matemático, ele era engenheiro e arquiteto, tá? O espanhol Félix Candela, tá? Que trabalhou no México. Ele foi conhecido como mestre das cascas de concreto, tá? Entre seus projetos você tem várias estruturas paraboloides, né, e hiperbólicos, tá? Então aqui você vai ver vários paraboloides, ó. Outro exemplo de um paraboloide, nesse caso aqui é um paraboloide hiperbólico, ele possui um formato semelhante a uma sela, tá, de cavalo, né? E tem um ponto crítico que é chamado ponto de sela. Essa é a equação do paraboloide hiperbólico. E o exemplo mais comum de geometria que é utilizada na construção de um objeto, nesse caso aqui de um alimento, é a batata Pringles. Ela tem esse formato, então, parabólico e hiperbólico. Tá? Por isso que tem esse formato que a gente vê aqui. Bom, o paraboloide elíptico já tem uma outra forma, tá? Ele é parecido com uma taça, como isso daqui, ó. Beleza? Ele possui um ponto de mínimo, nesse caso aqui, ó. Certo? E aqui é a equação dele, certo? Se for mudar aqui o sinal negativo, você tem um paraboloide hiperbólico. Tá? Bom, agora pergunta que nós fazemos. Né? Você aí como arquiteto vai precisar trabalhar em cima disso, vai ter que desenhar como que você traça uma parabólica, uma parábola. Né? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Então, seguindo a definição, a gente vai construir uma parábola utilizando apenas uma régua e o compasso. Tá? A gente vai iniciar com uma reta, que é chamada reta diretriz D, que está aqui, ó, essa é a reta diretriz D, e você tem um foco qualquer. Então, você desenha uma linha como essa aqui, com uma régua, e aí você pulou uma certa distância para cima aqui, desenhou esse foco F aqui. Sei lá, você pulou aí 2 centímetros e construiu o ponto focal F. Metade dele é o vértice, beleza? Que está aqui, o vértice metade.
Então aqui estaria em 1 centímetro e aqui em 2 centímetros. Então a nossa reta está aqui, né, a diretriz, beleza? O vértice e o foco. Agora a gente vai traçar uma reta R1. Uma reta R1. Essa reta R1, ela vai ter que ser paralela à diretriz D, beleza? Não pode estar inclinada, tem que estar paralela. E a uma distância H1 da reta D. Então eu vou medir aí, por exemplo, aqui nós colocamos 2 centímetros. Se eu colocasse 1,5 centímetro, ele chegaria mais ou menos aqui. Beleza? Então essa reta é a vermelha que eu vou traçar, uma reta R1. Fiz o traçado aí, paralela à reta D. Em seguida, eu vou traçar mais 3 retas, R2, R3, mais 2 retas, né? R2 e R3, tá? Poderia traçar mais? Poderia, mas vou traçar só R2 e R3. Todas paralelas à distância D, à reta D, beleza? Então, vou traçar o R2, tá aqui o R2, ela vai ter uma distância, se o R1 foi 1,5, o R2 eu vou colocar mais 1,5 aqui, mesma distância, beleza? E o R3 mais 1,5 também forma aqui a R3. Então R1, R2 e R3, beleza? Todos paralelos. Em seguida, tá? Nós vamos pegar o compasso. Então tá aqui o compasso. Vou colocar o compasso com a ponta seca dele aqui, ó, no foco, beleza? Aqui. Só que eu vou abrir o compasso com um raio igual a H1. Então eu venho aqui com o compasso, H1 para a gente seria essa medida aqui, ó, beleza? Da reta D até o R1. Aqui seria H1. Eu abro o meu compasso aqui, que seria 1,5, né? Beleza? A gente pôs 1,5. Então 1,5. Venho aqui com o compasso, ponho no F, abro o compasso e vou traçar essa curva aqui, ó, tá? Esse círculo. Vou marcar esse ponto P1 e esse ponto P2. É P1', né? Beleza? Ok? Então, aqui o objetivo nosso foi marcar P1 e P1'. Estão marcados. O próximo passo é você abrir H2 agora, você vai pegar o compasso, vai pôr a ponta seca aqui em D, vai abrir até H2. Beleza? Ele vai ser H2 igual a 3, igual a 3. Beleza? Põe a ponta seca do compasso aqui em F, abro ele até aqui e traço uma circunferência. Vou marcar agora em R2, tá? Em R2, no outro eu marquei os pontos sobre R1. Agora eu vou marcar os pontos sobre R2, vou marcar o ponto P2 e ponto P2' aqui. Beleza? E a terceira vez eu vou pegar a ponta seca do compasso, por aqui em D, abrir até o R3, que é o nosso H3, né? Volto com o compasso em F, faço uma circunferência e marco os pontos de concorrência com a R3. Então aqui os pontos. Então esses pontos aqui, ó, que a gente marcou em azul, são os nossos pontos da parábola. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou unir esses pontos. Então, unir esse ponto aqui, esses dois, unir esses dois. Vou passar pelo vértice e vou fechar do outro lado, ó. Beleza? Aqui eu vou continuando, traçando para cima. Então, dessa forma que você vai fazer uma parábola. Ok? Muito bem, agora a gente vai para a segunda cônica, que é a elipse. A aplicação da elipse é frequentemente usada na arquitetura, tá? No design também, bastante, né? Em engenharia. Na física, né, os planetas eles orbitam, eles têm uma órbita elíptica, tá? Isso foi descoberto lá por astrônomo Kepler, né, há muitos anos atrás. E a elipse ela tem uma excentricidade aí, que é a distância dos focos, né, pelo comprimento do eixo maior da elipse. Na arquitetura, por exemplo, você tem monumentos como o Coliseu,
que tem um formato elíptico, né? Beleza? Não, aqui não é bem o Coliseu, aqui é uma outra... É o Coliseu mesmo, tá certo, aqui é o Coliseu. É que, dependendo do ponto de vista da sua observação, né, parece que o Coliseu ele não é elíptico, né? Ele é mais arredondado, é mais esférico. Mas aqui nessa vista, você tem formato elíptico mesmo. Uma elipse, você consegue fazer uma elipse se você, por exemplo, você pega uma madeira, um pedaço de madeira, você vai pregar um prego aqui, e uma distância, sei lá, de 20 centímetros, por exemplo, você prega um outro prego. Amarra um barbante aqui, tá? Você vai amarrar um barbante, esse barbante ele vai ser maior do que essa distância aqui, ó, tá? Como vocês estão vendo, ó, ele vai e volta aqui. E aí o que acontece? Se você pegar um lápis, pôr a ponta do lápis aqui e tentar percorrer isso aqui, ó, o barbante ele vai te segurar. Só que ele vai permitir que você ande nessa linha vermelha, você vai conseguir então desenhar a elipse dessa forma. Tá bom? Essa é a equação da elipse, tem sempre o 1 aqui do lado, né? Bom, onde na arquitetura foi aplicado a construção de construções arquitetônicas com formato elíptico, né? Que a gente chama de elipsoide, porque ele já tem um volume pronto, né? Então, o que a gente chama de elipsoide é uma superfície quádrica, ele tem propriedade refletora também, ok? Usada principalmente em construções que você precisa valorizar a condição acústica, beleza? Casas de espetáculos, por exemplo, auditórios, teatro, igreja, você pode usar esse formato elipsoide. Aqui a gente tem um exemplo da Cybertecture Egg em Mumbai, na Índia, beleza? É um exemplo aí de construção arquitetônica utilizando formato elíptico. Ou o domo de gelo em Bolshoi, beleza? Na Rússia. Olha o formato aqui elíptico, né? Aqui uma lateral, ó. Ou ainda o Jardim Botânico Nacional de Gales, né? Beleza? Feito pelo Norman Foster, 1998 e 2000. Ele está na lateral aqui, ó. Você vê ele afundado aqui no solo. De cima, um projeto elíptico. E aqui o formato elipsoide, né? Ele tem mais uma coordenada z, sempre aqui com o número 1 na coordenada, na equação. Bom, como você vai traçar uma elipse? Beleza? Então, no papel, primeira coisa é você traçar um eixo maior. Então, você tem um eixo maior aqui, ó. Você tem o centro, ó. Você tem uma distância focal, beleza? Você vai colocar uma medida aí, sei lá, 10, 15 centímetros para a esquerda, 10, 15 centímetros para a direita. E aqui você vai colocar um pouco maior, você pode colocar 5 centímetros a mais, ponto A e ponto A'. Beleza? A partir de F, né, e F', você vai traçar tamanhos iguais entre os dois, marcando os pontos 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 linha. Então aqui, do centro O, você vai dividir isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. E aí vai marcar esses pontos. Mesma coisa para o lado direito, vai marcar 5 partes iguais, beleza? Dividir isso aqui em 5 partes iguais. Feito isso, você vai pegar o compasso. E aí, você vai pôr a ponta seca do compasso em F. Então, a ponta seca você vai pôr em F e vai medir. Você vai medir, antes de fazer isso, tá? Você vai medir os raios A1 linha. Então, por exemplo, não, dá para fazer direto. Pode pôr a ponta seca aqui mesmo em F, tá? Não, vamos ter que medir mesmo. Perdão. Então, ó, você vai abrir o compasso, vai pôr a ponta seca em A e vai medir a distância de A até 1 linha, que é isso aqui, ó.
Então você vai pôr a ponta seca aqui e vai medir essa distância inteira, ó, até 1 linha. Beleza? Aí vai tirar o compasso com ele aberto, vai pôr em F, e aí abrindo o compasso com essa medida, você vai ver que ele vai dar essa linha aqui, ó. Beleza? Ó, então, aqui e aqui. Beleza? Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Com a ponta seca do compasso em F, e raios A1. Isso, é isso aí. Beleza? Agora você inverte. Você põe a ponta seca do compasso aqui, com a medida, a linha 1. Você vai traçar isso aqui. Beleza? Perdão, esse aqui seria o segundo, né? Você pega a medida do... Vamos escrever aqui que fica mais fácil. Então você vai pegar, ó, a medida A até o 1, linha. Abre com o compasso, que vem daqui até aqui, ó. Mediu isso aqui no compasso, abriu. Traz o compasso, a ponta seca em F. Você vai abrir uma medida aí. Provavelmente vai dar essa curvatura aqui, ó. Beleza? Aí você vai inverter. Você vai fazer a mesma coisa, vai dar aqui, ó. Em seguida, você vai pegar a medida A2'. Vai pôr a ponta seca do compasso em A, vai medir até o 2, aqui, ó. Beleza? Vai dar essa medida. Pega a ponta seca, põe em F e abre. Provavelmente vai dar nessa medida que ele fez aqui, ó. Beleza? Inverte o compasso, põe a ponta seca aqui, vai sair essa medida. E aí você vai fazendo, né? O A3'. Então você vai abrir o compasso de A até 3, aqui, ó. Aí põe a ponta seca com essa abertura em F, e aí você vai ter essa abertura aqui. Beleza? Ou seja, vão ficar várias curvaturas aqui, ó. Feito isso, você vai pôr o compasso com centro em F, aqui, e vai abrir com raio de A1. Então, primeiro você pega o compasso e vê quanto que tem essa distância no compasso. Você abre ele e fixa já o tamanho. Aí você vem com a ponta seca em F e vai girar o compasso aqui, ó. Então ele vai formar essas duas linhas. Segundo, você vai vir com o compasso ponta seca em A, vai abrir até 2. Abriu até 2. Aí você traz até o F e abre aqui, fazendo essa curvatura. Agora passa para o 3, A3, mede essa distância com o compasso, traz a ponta seca em F, abre essa distância, né? Ela vai estar aqui, aí você vai fazer esse giro com o compasso, vão formar esses pontos, ó. Beleza? Esses pontos aqui. Vai fazer a mesma coisa para o outro lado, igual. Beleza? Aí o que você vai fazer? Vai juntar os pontos. Beleza? Se você tiver aquela régua francesa, que a gente fala, fica mais fácil para você traçar essa curvatura aqui da elipse. Você só vai acompanhando os pontos, tá bom? Então é assim que você vai traçar a elipse. Certo? Agora a gente vai para o hiperboloide. O hiperboloide, um exemplo na arquitetura em que você usa esse tipo de geometria, é as construções que são vistas em Brasília, né? E também no planetário de São Luís, nos Estados Unidos. Esse aqui é um deles, tá? No planetário. A hipérbole, ela tem esse formato, né? A equação da hipérbole é essa daqui. Você vai ver o negativo aqui e o número 1 na parte de fora. Aí tem algumas distâncias aqui, né? Temos os pontos focais, ó, F1, F2. O centro da hipérbole está aqui. Temos 2C, que é a distância focal. Temos, o que mais? 2A, que é a medida do eixo real, é isso aqui, ó. Essa parte aqui. E 2B, que é a medida do eixo imaginário, é isso aqui. Como que a hipérbole é gerada, né? Você tem dois cones montados aqui, um oposto ao outro. Você vem com um plano como esse, fixa na vertical, e aí você
tem as hipérboles, o hiperboloide, né? Beleza? Então, vai ser formado aqui hiperboloide. Outra construção arquitetônica que é utilizada o hiperboloide na sua estrutura, no caso da engenharia e arquitetura, é as chaminés das usinas nucleares, né? Em formato hiperboloide. Então você vai ver isso aqui claramente, né? Ó, formato hiperboloide aqui. Em Brasília, na Catedral de Brasília, Oscar Niemeyer construiu essa catedral que a gente conhece e vê bastante na televisão, né? Tem 70 metros de diâmetro, 16 colunas de concreto, 90 toneladas. Beleza? E aqui a equação do hiperboloide utilizada. Né? Bom, agora a questão é como traçar hipérbole no papel, né? Como que você vai fazer? Eu deixei aqui na descrição um link, tá? Que você pode ver depois como que traça acompanhando os passos, tá? Tem feito bonitinho. Mas eu vou dar falando aqui como que a gente faria, né? Basicamente você vai traçar uma linha horizontal como essa. Depois você vai marcar alguns pontos em relação a um eixo central. Então imagina um eixo central aqui. Você vai marcar com a mesma distância, né? Por exemplo, 10 centímetros para cá, 10 centímetros para a esquerda. Vai marcar V e V'. São dois pontos que a gente chama de vértices. Depois você vai marcar 25 centímetros para a direita, 25 para a esquerda. Vai marcar esses pontos aqui focais, ó, F e F'. Depois você vai, com a mesma medida, tá? Marcar pontos, por exemplo, ó, eu vou marcar à direita do foco, o foco está aqui, né? Eu vou marcar à direita do foco 6 pontos. Poderiam ser mais, tá? Mas vamos fazer só 6. Então, por exemplo, eu marquei aqui meio centímetro, mais meio centímetro, mais meio, até chegar no 6. Marquei isso com um compasso. Pus o compasso aqui, abri ele até o foco e abri meio centímetro para frente e marquei o primeiro, 1. Depois, aqui, ele não marcou exatamente meio na primeira medida, tá? Ele marcou o primeiro ponto dele fixo, aí ele começou a marcar pontos com a mesma medida. Então ele veio de meio em meio centímetro aqui, ó, até fechar o 6. Então a primeira medida você pula uma certa distância, quanto você quiser, se quiser pular 1 centímetro também vale. E aí você começa de meio em meio fazer essa marcação com o compasso aqui, ó, como ele fez. Em seguida você vai trazer a ponta seca do compasso, ela estava no vértice, certo? Aqui, ó, estava no vértice. Tiro ela do vértice e trago ela para o foco. Só que eu vou trazer ela para o foco com a medida que eu for abrir aqui. Nesse caso, eu primeiro coloquei no vértice e fiz a marcação, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois que eu faço? Mantenho a medida, a ponta seca aqui, e abro a ponta do grafite até o primeiro ponto, número 1. Então, o meu compasso vai estar aberto com a distância do vértice mais esse pedacinho aqui. Então, com essa abertura, eu trago a ponta seca agora para o foco. Beleza? Ela não está mais no vértice. Aqui ela estava no vértice, né? Eu trouxe para frente, para o foco aqui, eu marquei. Com aquela abertura, eu vou fazer o giro. Ó. Girei. Beleza? Então, gerou o primeiro arco, que seria esse aqui. Em seguida, o que eu vou fazer? Volto aqui no vértice, ó, a ponta do compasso. Abro no segundo ponto, a medida já é um pouco maior, ó, do compasso. Aí eu trago a ponta seca no foco e abro a segunda linha. Traço a segunda linha, que é essa daqui, ó. Em cima e embaixo. Eu já posso ir fazendo do outro lado, então trago a ponta aqui e faço essa curvatura. Ok? E assim vou fazendo vários até o sexto, né? Abro até o terceiro com essa distância do compasso. Trago aqui a ponta seca para o F e abro a terceira linha aqui, ó. E vou até a sexta. Faço isso para os dois lados. Ponho no ponto focal aqui e giro também.
Feito isso, eu vou traçar aqui, vou trazer a ponta do meu compasso, a ponta seca, para o outro vértice, o primeiro, que é esse daqui. Beleza? Ok? Quando eu trago para a ponta do vértice aqui, vou abrir o meu compasso até o primeiro ponto que eu tracei à direita aqui, tá? Aqui, esse ponto. Abro ele. Trago essa ponta para o foco do lado de cá. Beleza? Abro com essa distância que eu já tinha marcado e faço aqui o primeiro traçado. Então, um ponto aqui, outro aqui. Aí eu faço a mesma coisa. Trago o compasso de novo para o vértice aqui. Abro para o segundo ponto. A distância já está maior. Ó. Trago o compasso para esse foco. Já vai abrir faço um traçado, né? Ele vai dar aqui em cima, para o segundo, ó. Aqui. E assim vou traçando os vários pontos, ó, tá vendo? Vou fechando os pontos aqui. Quando eu finalizar, vou pegar aqui minha régua. Uma régua francesa é melhor para fazer esse traçado, né? E faço a curvatura da nosso hipérbole. Ok? Então essa seria a forma da gente traçar a hipérbole. Então, fechamos as cônicas, né? Como traçar hipérbole, elipse e parábola com régua e compasso e lápis, né? Agora a gente vai falar um pouquinho das estruturas arqueadas dentro do enquadramento histórico. A gente vai começar falando rapidinho do Egito e Mesopotâmia, né? Então, a utilização de estruturas arqueadas em alvenaria é uma técnica bem antiga, tá? Embora tenham sido os romanos a fazer a transição das estruturas retilíneas da arquitetura helênica para as estruturas curvas, que no caso são arcos, abóbadas e cúpulas, supõe-se que o arco tenha sido inventado na Mesopotâmia, tá? E no Egito Antigo. O tempo que foi inventado, 6.000 anos. No caso das abóbadas, então a abóbada é uma estrutura arquitetônica de cobertura curvada, como vocês estão vendo aqui, ó. Ela tem uma estrutura curvada. Um teto abobadado, né, é a parte superior de um prédio feito de maneira esférica. Então, o que seria a abóbada? É um telhado ou teto de forma arqueada, feito de pedra, tijolo ou telha. A abóbada é obtida pela translação do arco. Ok? Translação do arco. A gente tem indício na história humana de que as primeiras abóbadas foram construídas durante o período neolítico, em 6.000 a.C., na região onde hoje é conhecido como Chile, né? O país do Chile. Mas o uso da abóbada começou a ser aprimorado na arquitetura romana, no início do século XII a.C. Tá? Aqui a gente tem dois exemplos de abóbada, a de aresta e a abóbada de canhão, certo? A definição de abóbada eu coloquei aqui para vocês, então ela vem do latim, que é volvita, que significa algo revirado, né, ou curvado. O seu significado é fazer girar, rodar ou rolar. Então, as abóbadas fazem parte de uma categoria de cobertura com estruturas em curvas apoiadas por paredes e pilares. Então, a abóbada de berço, como essa, a abóbada de aresta, como essa, a abóbada de cruzeta, como essa. Em termos de concepção estrutural e arquitetônica, os romanos desenvolveram, além da abóbada de berço, a abóbada de aresta, como essa que a gente mostrou aqui. Ó. Beleza? Ela resulta na intersecção de duas abóbadas de berço. Então, você tem uma abóbada de berço com uma outra interseccionando a mesma, você vai ter a construção da abóbada de aresta. Beleza? Então aqui temos a perspectiva dela, aqui a planta, ok? E aqui o resultado final, que são os termos de Diocleciano, o resultado final arquitetônico. Bom, os arquitetos passaram a adotar
plantas retangulares múltiplas de bases quadradas, sobre as quais erguiam abóbadas de arestas. Então você vê, né, na abóbada aqui, você tem uma base realmente quadrada, né? Conforme ela cresce, ela tem essa parte arredondada aqui, e essa parte retilínea que corta a parte arredondada e limita ela uma face triangular. Ok? Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de abóbadas, né? As abóbadas góticas na igreja de Saint-Séverin, de Paris. Aqui outros tipos de abóbadas. Aqui abóbadas geodésicas, pavilhão norte-americano da Exposição Mundial de 1967. Aqui o Epcot Center. Aqui a abóbada, uma visão mais simplificada. Aqui a abóbada dando para ver o arco pleno, né? E a abóbada de berço. Agora as cúpulas, né? O domo ou cúpula é um telhado esférico, oval ou poligonal, uma espécie de abóbada, ok? Usado para definir um espaço dentro de uma construção e assim criar um perfil marcante no exterior. Então, quem primeiro usou os domos foram os romanos, certo? Uma cúpula também tem um formato de abóbada, certo? Com a diferença que a palavra cúpula é usada para fazer referência ao ponto mais alto de uma construção, cume ou edifício. Então, a cúpula ela resulta da rotação do arco em torno de um eixo fixo. Então, lá atrás a gente falou que a abóbada ela resulta da translação do arco. Aqui, se você rotaciona ele, você forma a cúpula, né? Então, a cúpula aqui, beleza? Normalmente usado em igrejas, né? Aqui um exemplo, ó, a cúpula da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, né? O domo também pode ser considerado como um arco que foi rotacionado em torno do eixo vertical. Então você tem o arco aqui, ó. Vamos fazer um arco aqui, ó. E aqui o eixo. Aí se você pegar esse arco e girar, rotacionar, forma a cúpula, beleza? O domo ele tem uma grande força estrutural, né? Por isso que foi muito utilizado ao longo de toda a história humana, né? Ele pode ser construído de madeira, por exemplo, marcenaria comum, né? E eles são unidos por fricção e forças de compressão. No Império Romano, a cúpula foi empregada muito mais frequentemente. Tá? Veja aqui, por exemplo, a seção do Panteão de Agripa, né, em Roma. Os maiores complexos termais e palácios romanos incluíam cúpulas, certo? E a construção da cúpula atingiu seu auge em Roma no Panteão de Agripa, como mostrado aqui na figura. Algumas cúpulas famosas, tá? O Taj Mahal, as cúpulas de azul da Igreja de Oia, Santorini, na Grécia. Aqui é muito famoso, né? Porque todo mundo que vai para a Grécia acaba indo aqui tirando fotos, né? Dessa parte aqui. Então, aparece muito, né? Também a cúpula da Rocha, né? Na cidade de Jerusalém. Essa aqui também é muito famosa, né? Está em voga agora devido à guerra, né? Muito bem, então a gente termina por aqui, pessoal. A gente falou que era necessário já. E eu vou deixar aqui para vocês, tá? Depois vou mandar para vocês no Google Classroom algumas evidências para questão de estruturas arqueadas, tá? Para vocês darem uma lida. Coloquei várias coisinhas aqui, ó, para vocês darem uma estudada sobre arcos. Tá? Essa parte aqui já não está entrando mais no nosso plano de ensino. A gente já falou que precisava falar, tá? Que está dentro do plano. Aqui eu coloquei a mais, tá? Aí vocês dão uma lida, beleza?
E a gente fica por aqui, então. Então, até a próxima e obrigado, pessoal.